Nós somos um canal protestante, mas infelizmente até a data de hoje não havíamos feito nenhum vídeo sobre justificações pelas fés. Afinal de contas é o que marca, né, de fato aí o nascimento, o surgimento do protestantismo, é essa grande cisma em torno de o que é que justifica o homem, né? A fé ou fé e obras? Exato. Então, com base nisso, foram formados aí os 5 solas, né, conhecidos hoje, né? Sola Fide, Sola Gratia, Sola Christus, né? E hoje chegou o grande dia onde nós vamos iniciar aí um processo que vai durar anos, décadas talvez, mas nós vamos terminar e vamos falar um dia sobre todos os solas. E hoje o primeiro deles é Sola Fide, ou seja, a justificação somente pela graça. Caraca, teu latim tá, um lixo. Vai. Sola Fide, ou seja, justificação solamente pela fé. Fica aí que o vídeo de hoje tá fé. Tá fé. Fenomenal. Como o homem pode ser justo diante de Deus? Ora, esse debate envolve aí aquece mentes, corações e palmas de mãos que vão no rosto do outro. Há centenas de anos, né? Afinal de contas, temos de um lado a posição de que o homem só pode ser justificado única e exclusivamente pela sua fé, e daí que derivam a natureza de suas obras, que podem ser praticadas a posteriori. Por outro lado, a gente tem a visão muito famosa no catolicismo romano que fala que a justificação se dá por essa amálgama, por essa junção, por essa conjunção de fé e obras, trabalhando juntas para a justificação dos homens diante de Deus. A justificação nesse segundo ponto, na verdade, então não é uma justificação de ato consumado, né? Não é uma batida de um martelo. Pelo contrário, é um processo consumatório que resulta num final de uma justificação. Enquanto do outro lado nós temos um martelinho sendo batido e um julgamento sendo proferido. Justo. Essa é a declaração final. Se nós observarmos as cartas de Paulo, fundamentalmente, a gente vai encontrar um Paulo profundamente apaixonado pela compreensão de que a justificação se dá unicamente através dessa fé, dessa confiança na obra de Cristo na cruz e no Deus que enviou seu Filho. E a gente encontra também Paulo criticando profundamente uma visão que acredita que a gente pode ser salvo por Jesus mais qualquer outra coisa, através da fé em Cristo mais algum outro ato humano, e a gente vai observar sobre isso no vídeo de agora. No capítulo 3 de Romanos, versículo 28, capítulo 3, que é conhecido por ser Paulo respondendo as objeções que ele hipoteticamente formula de que aqueles receptores da carta poderiam fazer quando a estivessem lendo, ele conclui, né, numa parte que é da justificação em Cristo, dizendo o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A justiça do homem se dá unicamente pelo ato de ter fé em Deus. Ninguém vai ser salvo por causa da obra da lei. Ele nem diz que é fé com obra da lei, ele diz é fé independente das obras da lei. O que você faz ou deixa de fazer não é relevante no último momento para a justificação, mas sim aquela fé que nós temos na pessoa de Jesus. E com essa fé, há obediência às obras da lei, há obediência ao mandamento de Deus, mas não somos justificados por essa obra de obediência, mas unicamente, exclusivamente pela fé. E tem um grande debate aqui, né, que talvez a gente possa até gravar um vídeo depois isso, que é a questão, essas obras da lei são o quê? São obras que se referem à ritualística e todo aquele padrão de vida judaico, ou de fato se referem ao que nós estamos utilizando aqui como obras da lei, que são as obras praticadas por pessoas em busca de sua própria justificação, né? Refere-se a uma ritualística de um determinado culto religioso ou muito mais do que isso? Nós estamos adotando aqui como fato consumado de que a leitura tradicional dessa epístola, através também do conhecimento que a tradição nos trouxe, de todas as pessoas que comumente interpretam essa epístola nos traz, é de que sim, estamos falando aqui de obras mesmo, de que o homem... De uma forma mais geral. De uma forma mais geral, de obras que você tenta fazer para poder buscar a sua percepção de justiça, né, a sua noção humana, para lhe capacitar como uma pessoa que seja justificada perante Deus, através de obras que estavam descritas na lei mosaica, também como obras de boa vontade, né, obras que o homem pratica para praticar o bem. Se já não fosse claro o bastante o que Paulo coloca em Romanos 3, ele repete no capítulo 5, versículo 1, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É através dessa fé que ele encontra justificação e é através dessa fé que ele permanece nessa justificação. A nossa santificação não se dá só por meio de obras. A nossa justificação se dá por causa da fé que a gente teve. Foi porque uma vez a gente teve uma fé na obra de Cristo que então a nossa vida se manifesta em permanência na
na vida de Cristo. É unicamente através de uma fé e não através de uma manifestação de obras humanas que a vida cristã se manifesta. E no versículo 2 desse capítulo que o Iago acabou de ler, Paulo fala que obtivemos igualmente acesso pela fé. Ou seja, obtivemos, né? Não é algo que estamos obtendo ou iremos obter. Não é um caminho, uma sequência, não é futuro. É nada, não é um conjunto de etapas que precisam ser cumpridas para que nós consigamos, enfim, alcançar essa justificação. Paulo fala que obtivemos igualmente, ou seja, está dizendo que as duas coisas igualmente já foram obtidas. E pelo mesmo meio que é a fé. Que é a fé. Então, Paulo já está colocando um ato consumado que, em parte aqui, claro que seria muito simplista resumir toda aquela discussão que a gente colocou no início do vídeo de uma forma bem simples, mas já nos dá indícios de que o fato é passado e não uma sequência de fatos em futuro. Paulo, nessa carta maravilhosa, que talvez seja a carta mais tratada neste canalzinho aqui do meu Deus. Romanos lindo. Romanos é lindo. Ele vai no capítulo 6 falar sobre a questão da libertação do pecado através da graça, né? E ele nos traz aqui a partir do versículo 5 a ideia que a gente quer tratar. E ele diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A justificação se manifesta já de forma passada. A gente já morreu com ele, a gente já está justificado nele. Então interpretar a justificação em termos católicos como algo que está acontecendo na nossa vida é um erro, porque ela é o que já aconteceu na nossa vida. A gente não pode olhar para a justificação com algo que a gente tem medo de dizer, né? Muitas vezes no catolicismo popular, muitos católicos acham evangélicos arrogantes, né? Porque eles dizem que já estão salvos, né? E não, você não pode dizer que já está salvo, você não sabe o dia de amanhã. Quem é que diz isso? Né? Mas na verdade, quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, uma vez que a salvação se dá pela fé, uma vez que essa fé já foi consumada em nossa vida, então já estamos salvos. Então a gente já foi justificado. Então essa justificação passada é uma confirmação é confirmada de forma presente na nossa vida através dessa fé que a gente teve e que a gente continua tendo nele. E isso, na verdade, reforça o versículo que a gente estava lendo anteriormente, né? E nos traz essa mesma certeza de que quem morre pro pecado, quem morreu pro pecado, quem foi sepultado à semelhança de Cristo, foi justificado com ele. Então, você não vai ser perfeito a partir desse momento. Você não vai se tornar o sacrossanto. Nunca mais pecarei. Nunca mais pecarei. Isso é loucura. É quase é antibíblico ao ponto de você sacrificar o seu próprio cristianismo. Você toma um ideal de perfectibilidade que é quase herético. Você quer viver uma santidade para além daquilo do que a Bíblia nos dá o próprio testemunho, né? Do que o capítulo anterior aqui de Paulo falando na carta aos Romanos nos dá de testemunho. Então, é uma busca por não errar, mas tendo a certeza de que a nossa justificação já ocorreu. E é que é por conta dela que nós somos capazes de ter a esperança de errar menos ou não errar de forma nenhuma na consumação dos séculos com Cristo Jesus. Então, é por isso que as obras ocorrem, né? Essas boas obras que já não são mais vistas como trapos imundos perante Deus, mas agora são vistos como os atos de um servo que busca agradar ao seu Senhor. O livro de Paulo aos Gálatas é um livro que também funciona justamente para lidar com esse tipo de coisa. Qual era o problema que estava acontecendo com os Gálatas? Era aquilo que a gente chama de Jesus mais. Era a heresia deles. Era que a salvação se dava por Jesus mais. Era através da fé em Cristo mais. No caso do povo dos Gálatas, era justamente a fé em Cristo e a observância de práticas da lei, como a circuncisão. O que Paulo vai colocar aos Gálatas é que isso está completamente errado, que isso é uma ignorância, que ninguém pode ser salvo através de prática da lei, mas que nós só podemos ser salvos através de uma fé genuína na pessoa de Jesus. É como diz o capítulo 3 de Gálatas. Ele diz: olha, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo foi recebido pelo povo de Gálatas através de obediência ou foi simplesmente por fé? Eles receberam o Espírito Santo através da fé. E isso não teve nenhum relacionamento com a obediência deles. Porque a obediência de verdade, a obediência que Deus espera, só pode ser manifestada a partir da fé e não precedente a ela. E a partir do Espírito Santo, isso, que só é recebido pela fé. É um peru de Natal. A fé é dom de Deus, o Espírito Santo só vem a partir da fé. E aí como é que o cara pode obedecer qualquer coisa que possa de fato agradar o coração de Deus sem o cara ter nenhuma coisa nem outra, porque uma é codependente da outra? Meu Deus, não dá. Não dá. Ele continua dizendo: sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha, ou seja, foi através da fé que deu a eles o Espírito Santo que eles conseguiram chegar a Deus. E agora eles dizem: não, agora eu vou usar a carne, agora eu vou usar minha força pra vencer o pecado e assim vou me aperfeiçoar pra Deus. Não! Ainda é através da fé que a vida cristã se manifesta. É fé somente na justificação e continua fé somente até no progresso de santificação, que as nossas obras se manifestam em fruto da fé e não nossa
fé se aperfeiçoa por causa das nossas obras. O argumento de Paulo parece ser uma questão tipo, ora, como é que você quer fazer agora na força do braço algo que nunca foi na força do braço, nem desde o começo, né? Nem lá no primeiro momento foi. Por que agora vai ser? Ou seja, ele fala de aperfeiçoamento. Quando você tem alguma coisa na sua casa, dá trabalho pra você conseguir, mas depois você melhora. O trabalho é menor, né? Quando você consegue qualquer coisa na vida, é sempre assim. O trabalho de aperfeiçoar é sempre menor, mais brando do que o trabalho de conseguir. Então quer dizer que você consegue pela fé, mas na hora de você praticar agora o suave, né? O navegar ali nos mares do Espírito Santo, como diria a velha canção cristã, você navega pela força do seu próprio braço? Não rola, cara. É como se a esposa chegasse do marido e dissesse: meu amor, você me conquistou, me trouxe pro altar através do amor. Isso. Você agora quer me manter no casamento através do dinheiro? Então. Foi pela fé que o pessoal chegou a Cristo, chegou a Deus, e agora vai tentar se aperfeiçoar através das obras? Nem as obras que são praticadas podem ser sequer ditas que são praticadas pelo nosso intento humano, pelo nosso desejo meramente pessoal. É através do poder do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo que nos foi dado através da fé. Amém. E ele continuou: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É através da fé que o Espírito Santo opera até mesmo milagres na vida daquele povo. E ele coloca o caso de Abraão. O caso de Abraão é muito interessante. E aqui ele vai colocar como as obras se manifestam nesse caso de fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão teve fé, ele creu em Deus. E porque ele teve fé, Deus colocou como se isso fosse uma boa obra nele. Como se ele fosse uma pessoa completamente justa. Ele teve fé e essa fé de Abraão lhe foi imputada por justiça. A fé de Abraão se manifestou em obras. A fé de Abraão se manifestou em ele ir sacrificar o filho. A nossa fé se manifesta com obras, em obediência. Mas não é por causa da obra que nós recebemos justiça, mas é por causa da fé que Deus tem. Que não provém de nós. Mas por causa da fé que nós temos em Deus. Que não provém de nós, que é dom de Deus. E Paulo continua ainda no capítulo 3 de Gálatas dizendo o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo faz 3 citações aqui do Antigo Testamento, e nas 3 ele está querendo dizer o seguinte: olha, como é que você quer abandonar parte da lei e viver outra parte da lei? Né? Ele já começa dizendo: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas nesse escrito da lei para praticá-las. Ou seja, quer dizer que agora você está livre de uma parte delas, mas a sua justificação ainda ocorre por elas, ou melhor, o aperfeiçoamento da sua fé ocorre por elas. Você está querendo agora selecionar partes da lei que você cumpre e outras que não? Se for pela própria lei, você já está debaixo de maldição. E aí ele continua dizendo que não é assim que a gente deve viver, mas pelo contrário, devemos viver pela fé, porque a lei não justificou ninguém. E Paulo vai dizer que a lei, na verdade, apontou o nosso pecado, servia para nos mostrar onde estava o nosso pecado, que nós éramos incapazes de cumpri-la, porque a justificação mesmo não poderia ser efetivada por ela. Mas aí você pergunta: tá, Iago, tudo bem, muito bonitinho, tá, Felipe, tudo bem, tudo bonitinho, mas vocês nunca leram a carta de Tiago, não? Seus cabas safados, cafajeste, imundo, desgraçado. Bando de... Desgraçado! Que isso, gente? Que isso? Calma, você não falou isso em casa. Calma, você falou isso da gente? Você não falou isso da gente, né? Mas a carta de Tiago é uma carta que muitas pessoas leem e dizem: ah, peguei vocês, católicos, evangélicos, desgraçados. Os gritos, são 10 horas da noite. Mas Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E essa é a pergunta interessante que algumas pessoas leem e lê errado. Porque as pessoas dizem: olha só, Tiago está dizendo que fé sem obras não salva. Não salva. Certo? Certo. Todos concordamos com isso? Todos concordamos. Todos concordamos com isso. Mas a pergunta de Tiago, quando ele fala que o cristão precisa de obras para poder ser salvo, está relacionado no versículo 14 aqui de forma muito íntima. Ele não diz: por acaso haverá como você ser salvo porque falta de alguma forma a obra, e a obra é componente da salvação. Não é isso. O questionamento de Tiago não está relacionado com a falta de um componente para a salvação, está relacionado com a qualidade da fé que está sendo evocada para a salvação. Ele não pergunta no versículo 14: poderá acaso a falta de obra, uma fé que não tem as obras, que as obras são importantes salvá-lo, a fé sozinha? Não, ele pergunta: por acaso pode semelhante fé salvá-lo? Ou seja, uma fé como essa, que não gera obras, pode salvar alguém? Tiago está confirmando que a salvação é pela fé e pela fé somente. Isso. Só que é por uma qualidade de fé que produz
produz obras, e não por uma fé que não tem fruto. Eu diria mais, eu diria que talvez para poder clarificar mais, o que Tiago tá querendo dizer é que não existe uma diferença de grau na fé, sabe? A fé boazinha que salva, a fé melhorada. Ele não tá falando de diferença de grau, ele tá falando de uma diferença de tipo. Porque ele tá dizendo, ó, existe uma fé que é uma fé fajuta. Fé mentirosa. Uma fé mentirosa, uma fé falsa, uma fé que é só de boca. E você pode reconhecer essa fé falsa, essa fé que nunca salvou ninguém, que nunca vai salvar. Pela falta de obras. Tem falta de obras. Porque não tem obra nessa fé. Essa fé, ela é só de boca. Mas existe uma outra fé, uma verdadeira. Essa, a fé que salva. Porque ela e através dela manifestam-se obras. É por isso que ele entra na pergunta que é retórica logo depois. Fala assim, olha, então me mostra a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei minha fé. Então ele vai dizer o seguinte, olha, é uma questão posterior. Ou seja, pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Ou seja, é porque eu manifestei elas que eu posso te dizer que essa fé realmente é verdadeira, não é fajuta só de boca. Tiago não tá dizendo, pelas minhas obras mostrarei que a minha poderei salvação, ser minha salvação. Não, pelas minhas obras mostrarei a fé. Logo poderei ser salvo porque eu tenho a fé. Isso. A obra, ela é um fruto da fé, ela não é um instrumento para salvação, mas ela é uma evidência de uma qualidade de fé que é salvífica. Ela é um fruto necessário, porque se você simplesmente diz, eu tenho fé, como é? Porque Tiago tá escrevendo pra crente. Isso. Esse é o primeiro ponto. Tiago tá escrevendo pra igreja. Tiago não tá escrevendo uma carta que deve ser lida no meio do terminal de ônibus, nem no meio da rua. Não, ele tá lendo uma carta que ia ser lida para uma congregação dos santos. Então ele tá falando pra gente que tem a certeza que é salva. E ele tá dizendo o seguinte, rapaz, vocês não estão praticando obras. Ele não tá falando uma carta pra pessoas que tipo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Não, ele tá falando pra gente que tinha certeza que era salvo, mas que não tava manifestando obras, não tava se preocupando com o outro, não tava cuidando. A galera tava sentando nos estrados e a poeira dos pés do cara tava caindo na galera mais pobre que tava sentada lá embaixo. Ou seja, um descaso total com o outro. Nem se importar, o outro era quase um objeto. Então é esse o contexto que tá sendo escrito uma carta que se preocupa muito mais em que você se preocupe com o seu irmão do que, eu sou salvo ou não sou salvo? Não é essa a preocupação da galera. Por isso que no verso 17, Tiago vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isso. A discussão de Tiago é a respeito da qualidade da fé. A fé sem obras está morta, por isso a pessoa não é salva. Não é pela falta de obra que a pessoa não vai ser salva, mas é porque a falta de obra evidencia uma fé fajuta. A discussão de Tiago se concentra na fé, que é o instrumento para a salvação. Muitas pessoas perdem isso de vista quando discutem a carta de Tiago. E até num debate mais acalorado, onde você não está preparado já com uma leitura prévia da carta de Tiago, você pode ser pego de surpresa e dizer assim, meu Deus, a minha vida toda me considerei errado, realmente obras são necessárias como um elemento complementar junto à fé para que possa se manifestar a salvação, e você precisa parar para poder digerir tudo isso e encontrar realmente dentro do contexto da carta a aplicação coerente que está ali nos argumentos de Tiago. Mas não esqueça, justificação é pela fé. E as obras são frutos dessa fé verdadeira que só pode ser concedida através do agir do Espírito Santo. E você sabia que pode ser nosso patrão? Patrão, aquele que sela a nossa promessa e não nos deixa perecer. Pela fé? Pela fé, hein? Pela fé no nosso trabalho. Não, brincadeira. Pela fé no Deus. Amém. Vivo. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você tiver fé, $1 milhão. Rapaz, já virou na pentecostal. Você pode nos ajudar a manter esse canal funcionando muito bem todos os dias para a glória do Deus vivo. Com todos os equipamentos, mudanças, edições, etc. Tudo aquilo que é necessário pra gente colocar esse bonde andando aqui e continuar levando esse canal por mais anos, décadas, séculos ou talvez até o milênio. Até o mês. Valeu, pessoal. Até a próxima sexta-feira com mais um review. E até a próxima segunda-feira, 10 horas da manhã, o mesmo horário do review, com mais um 2 Dedos de Teologia. 10 horas da manhã, esse horário da família tradicional brasileira da Igreja de Jesus. Valeu, negada. Bye, bye, everyone. Tchau, tchau.